Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Rico por Conta Própria podcast. Mais uma vez estou eu aqui, Eduardo Lopes, meu amigo, meu irmão, meu sócio, senhor Márcio. Seja muito bem-vindo, Márcio. Estamos aqui, muito bom estar aqui de novo, né, em mais um episódio desse podcast que já nasceu rico. Já nasceu rico. E Muito você, mais uma vez, veio muito bem vestido, hein, cara? Sempre. Agora eu vou estar sempre assim, cara, no nosso podcast. Eu também, já criou essa marca aí, né? Já fico com o espírito já rico também. Vamos falar sobre dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre negócio, sobre lifestyle. Sobre vida, história de vida. História de vida. E hoje, o podcast de hoje tem patrocínio? Claro, sempre. Sempre. Agora não para mais. Agora nós vamos ter sempre patrocínio. Então vamos lá, nosso garoto propaganda, Márcio. Bom, faz hoje... aí, deixa eu pedir, só muda aqui pra gente, ó, o X-Pro Cycle. Muda aí pro merchan aí do nosso patrocinador do podcast de hoje. Aí. Bom, aí ó, hoje nós temos o patrocínio da X-Pro Cycle, que é do nosso grande amigo William, que inclusive participou aqui, né, do nosso podcast. Então você aí que está nos assistindo, que se você pratica ciclismo ou ainda não pratica, você precisa conhecer a X-Pro Cycle. É uma loja de peças e acessórios para bike. Se você quiser acessar e conhecer, vai lá no Instagram da X-Pro Cycle, que é @cyclexsport, que se você pratica o ciclismo ou se você quer praticar o ciclismo, com a X-Pro Cycle você pratica com segurança, estilo e velocidade. E é isso aí. Vamos começar? Show de bola, hein? Show de bola. Tô ficando melhor, cada vez melhor. Tá ficando bom. E é no improviso, hein, gente? É no improviso, né? Isso aí. Meu irmão, e hoje a gente tem um convidado aí muito especial, um cara muito top para compartilhar muita história aí. Antes disso, eu vou pedir pro nosso amigo trocar lá. Deixar no Rico por Conta Própria. Pode pôr no Rico por Conta Troca Própria. Ali. Pedir pra você colocar o timer. O timer, vamos colocar. Senão a gente fica até amanhã falando. Nossa, Vamos aproveitar esse convidado aí. Começou. Júlio, seja muito bem-vindo, meu amigo, meu irmão. A gente se conhece há pouco tempo, mas a gente já se conectou de um jeito legal. Já gostei muito de você da primeira vez que a gente se viu pessoalmente. E agora, nessa vez aí, pra gente se conhecer mais e mostrar para as pessoas aí quem é o Júlio. Eduardo, obrigado pelo convite, é um prazer. Quero dizer que é um prazer estar aqui primeiramente. Eu costumo dizer que pássaros de mesma plumagem voam juntos, né? Então, quando a gente tá na mesma sinergia, na mesma conexão, acho que é inevitável as coisas fluírem, esse contato permanecer, não só agora, mas para longa data. Show de bola. Com certeza. É muito assim, né? As coisas vão acontecendo, as pessoas vão... Esse cara é locutor, cara. É locutor, né? Faz aí, podcast Rico por Conta Própria, vamos ver. Senhoras e senhores, não percam o podcast Rico por Conta Própria. Vamos gravar essa vinheta com ele. Aí eu não preciso mais fazer, né? Isso, só tem fera aí, pô. O cara ali, parece um apresentador, cara. Tô treinando. Ô, Júlio, então vamos lá. Quem é o Júlio? Cara, o Júlio, cara, é um moleque de periferia, sabe, que veio aquela velha história, mais um Silva que a história não brilha. É mais ou menos essa a minha história. Vim muito da quebrada mesmo, passei muita dificuldade na minha vida por diversas situações, mas nunca perdi o brilho de sonhar, sabe? Eu sempre me destaquei por onde eu passei. E eu costumo dizer hoje para as pessoas que não precisa você esperar para estar num lugar melhor para você se destacar. Você tem que se destacar naquilo que você faz, naquilo que você se propôs a fazer, você tem que dar o seu melhor naquilo e com certeza você vai se destacar. Hoje eu tento me destacar não onde eu estou, mas eu também lá atrás, onde eu estava, quando eu era motoboy, eu também tentava me destacar. Então a nossa vida é uma constância, sempre. Uma das coisas que eu mais ouvi dizer, sabe, eu até comentei um tempo atrás com alguns amigos, e eu sempre comento isso, é que as pessoas me julgavam. E com uma frase que, na época, por não ter a experiência e o autoconhecimento que eu tenho hoje, eu ficava chateado. Mas hoje eu olho para aquilo e falo, cara, elas tinham razão. Que é o que elas falavam? Pô, mas o Júlio sempre quer ser alguém que ele não é. Ele quer sempre quer ser melhor do que... Quer ser o que ele não é, quer parecer ser... E, cara, eu ficava chateado com aquilo. Bom, e hoje eu paro para pensar, cara, é verdade.
eu sempre almejo ser melhor, cara. Eu sempre almejo ser melhor. E pra eu ser melhor, almejar ser melhor, eu tenho que me portar como uma pessoa melhor. Eu olho pra um cara, porra, aquele cara ali é bacana, cara. Porra, eu vou fazer o que ele faz. Eu não faço ainda, mas eu vou começar a fazer. Eu vou começar a me portar igual ele se porta. Então, foi assim minha vida, cara. Mas agora voltando lá atrás, na pergunta que você fez ali, da onde que eu vim, eu vou ser breve, porque se eu começar a contar aqui, cara, vai embora, mas eu perdi minha mãe com... Nasci na favela mesmo, meus pais são nordestinos. E aí eu vim, meu pai veio para São Paulo e eu nasci aqui. Desde que eu nasci, eu sempre morei numa favela muito feia chamada Buraco do Sapo, que alguém deve conhecer aí, um lugar horrível. E ali era criminalidade total. Meu pai, ele era um cara que bebia muito e ele se dava muito bem com a minha mãe. Mas ele era envolvido com várias coisas ruins. Meu pai era um cara muito envolvido com diversas coisas ruins, sabe, cara? Então, e eu convivia. Meu pai com armas dentro de casa, etc e tal. E uma das cenas, assim, marcantes na minha vida foi que nessa favela, uma vez entrou um cara pra estuprar minha mãe. Olha que parada louca, cara, pra uma criança. E você conviver com isso. E eu lembro que ele foi e me pegou assim, ó, pelo colo dele. No colo, me colocou na cozinha, era um barraco de 2 cômodos. E aí ele foi pro quarto, e aí eu lembro que minha mãe foi se afastando e subindo pra cima da cama e andando, e aí ele começou a baixar a calça. Na hora que ele começou a abrir o zíper, ela conseguiu alcançar uma arma do meu pai. Cara, e começou a dar tiro dentro de casa. Eu lembro que a imagem que eu tinha era dele passando, catando cavaco assim, ó, e saiu descendo pela favela. Cara, e não tinha telefone, não tinha nada naquela época. Eu lembro que minha mãe me pegou no colo e foi pra casa da vizinha, a gente passou o resto do dia lá. E aí meu pai chegou. Cara, aí começou, falou isso pro meu pai, naquela época não tinha telefone. Hoje a comunicação é salvo. Você já manda uma mensagem, o cara já sabe o que tá acontecendo. Agora meu pai tava trabalhando o dia todo. Quando ele chegou em casa, que ele soube dessa história, ele falou o quê? Cara, e começou a juntar aquele monte de gente. Meu pai conhecia grupos de extermínio que ele fazia parte. Cara, virou um inferno aquela favela. Era todo dia. Tiroteio daqui, tiroteio dali. Então, pra você ter uma ideia, o tipo de convivência que eu tive na minha infância. Isso é uma parte, cara. Até quantos anos, mais ou menos? Isso aí, Du, essa parte foi até uns 6 anos de idade. Eu vivia nesse cenário de tiroteio, sabe, de briga. Pra você ter uma ideia, meu pai conseguiu pegar esse cara e e bate daqui, bate dali. No outro dia descobriram que o irmão dele era um chefe de tráfego, aí os caras foram tentar matar meu pai. Aí não acharam meu pai em casa, mataram 2 cachorros nossos que a gente tinha. Eu lembro que eu saí pra fora assim, aquela imagem nunca sai da minha cabeça, sabe? Eu saí pra fora assim, eu vi o cachorro assim, todo furado de tiro. Eu falava, cara, mas por que fizeram isso, sabe? Então, meu pai resolveu sair daquela região. Quando ele saiu dali, do que eu pensei que fosse melhorar, a gente foi pra uma outra região, pouco menos agressiva como aquela que nós morávamos. E aí aconteceu uma fatalidade, cara. Foi algo que mudou nossas vidas. Quando a gente tá indo pra algo melhor, achando que ia melhorar, minha mãe faleceu. Eu tinha 7 anos de idade, cara. 7 anos de idade, uma irmã de 2 anos. Nossa, criancinha. E meu pai transtornado. Ou seja, aquela pequena melhora de sair daquela região, eu vi ali descambando por água abaixo, cara. E meu pai não aceitava. E meu pai começou a entrar na bebida, brigas. Por diversas vezes eu vi meu pai tentar tirar sua própria vida. E nós não tínhamos parente, não tinha família, sabe? Era só nós 3. Tinha dia que meu pai bebia, ele saía numa sexta-feira, ele chegava em casa na segunda, cara. Caraca, com vocês pequenos assim. Eu e minha irmã em casa, Nossa, cara. Então, cara. você tá louco, velho. Mas até me emociono quando eu começo a lembrar dessa parte, porque, velho, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, sabe? E você não tá numa região boa, você tá numa região com muitas oportunidades pro mal. Então, na medida que meu pai me deixava em casa, eu ia ficando na rua, cara. Ficando solto. Até que um dia, cara, por isso que eu tenho uma fé hoje, cara, que você tá maluco. Eu tenho uma fé que porque eu vi Deus transformar minha vida, sabe? Eu vi Deus transformar a vida do meu pai. E eu falei, cara, mas se meu pai passou, se eu vi o que meu pai fez e tudo que ele passou, e hoje você vê meu pai, você trocar ideia com ele e fala, mas não, é tudo mentira que aquele cara falou. Pai, agora me arrepiei. Tudo que aquele cara falou é mentira. Sério? Cara. Então, pra você ter uma ideia,
E nessa época, ele tentou tirar a própria vida e tentou, e bebia e deixava a gente em casa, os vizinhos ameaçando chamar o conselho tutelar. Até que um dia ligaram pra uma irmã dele na Paraíba, ela pegou um ônibus, veio pra cá e falou, meu, ela chegou na minha casa, ela chegou na minha casa num sábado. Ela falou, cadê seu pai? Eu falei, tia, ele saiu pra trabalhar ontem, na sexta de manhã, e não chegou até agora. E ela chegou em casa e começou a limpar aquela casa, começou a cuidar da casa, fez um almoço pra nós. Eu não lembro a última vez que eu tinha comido uma comidinha fresquinha, sabe? Eu lembro daquele pratinho de arroz com feijão que minha tia fez. Não tinha mistura, não tinha nada. E, cara, e ficamos esperando meu pai. Passou sábado, passou domingo. Ele chegou depois do almoço domingo. Cara, eu lembro que minha tia pegou meu pai, colocou ele no sofá. Falou um monte pra ele. E a gente no quarto, só escutando. E meu pai chorava. Então, foram momentos marcantes na minha vida ali que se você não tem uma mentalidade, cara, você se entrega. Você aceita aquilo. Sim, a tendência é que você fala assim, cara, é isso aqui é isso aqui. É um modelo que você assiste todos os dias, né? E dizem que é muito sedutor essa parte do errado, né? Da criminalidade dentro desse lugar, né? Aí o que acontece, irmão? E nisso, essa minha tia começou a tentar convencer meu pai, pô, mudar o jeito dele. Mudar o jeito dele. E o que aconteceu, Du? Ele realmente, ele foi... Nesse mesmo dia, minha tia falou, meu, me dá uma carona lá pro Itaim Paulista, então, vamos lá na minha casa. Ela tinha uma casa aqui, né? E ele foi. Foi a primeira vez que meu pai teve contato com a igreja. Ela falou assim, e ela era evangélica, minha tia, é evangélica. E ele falou, você tá me pedindo uma carona porque você quer que eu vá pra igreja, mas eu não vou, não. Eu não vou pra igreja com você. E ele, no final do dia, com tanta insistência, ela falou, vamos, me leva lá então. Ele falou, eu vou só se você cantar uma música pra mim na igreja. Aí ela falou, tá fechado. Nós fomos. Quando chegou na porta da igreja, eu lembro que meu pai tinha um Fusca. E aí desceu, a gente tava ali, sabe, tudo mal arrumadinho, porque a gente era largado, eu e minha irmã, sabe, cara. A gente entrou... Eu acho que desde que minha mãe tinha falecido, essa era a primeira vez que nós estávamos saindo de casa, cara. Nossa. Pra você ter uma ideia. E isso já tinha uns 2, 3 anos, Du. Já tinha uns 2, 3 anos, irmão. Cara, eu comia na casa dos vizinhos. Os vizinhos, pra você ter uma ideia, olha que engraçado. Hoje tem um grupo de amigos da infância. Eu tenho uns caras que ficam me zoando. Falam, ô Julião, pô, você tá bem hoje? Cara, você é meu sócio, hein, cara? Porque na época que passava fome lá, na minha casa você tomava café. Comia lá tudo. Pra você ter uma ideia, era assim, cara. E isso não foi tipo, 3 meses. Foi anos nessa pegada. Nossa. E meu pai, é que eu tô tentando abreviar aqui, mas, pô, meu pai era louco. Meu pai fazia roleta russa na nossa frente, tentando se matar, tentando tirar a própria vida dele. Então era uma parada sinistra. Quando chegou minha tia, isso aí já estava rolando há uns 3 anos minha vida. Então a gente acreditava muito naquela transformação. E a primeira vez que eu vi ele entrando na igreja, ele entrou, a minha tia falou, meu, não precisa levar essa arma pra dentro da igreja, não. Ele falou, não, eu só ando armado. Ninguém tira isso aqui, não. Já vim, não vim? Cara, ele com a arma na cintura, foi. E eu lembro que ela pediu uma oportunidade, ela começou a falar, hoje tem uma pessoa muito especial aqui, e eu queria louvar um louvor pra essa pessoa, assim, sensado. Meu pai tava aqui no primeiro banquinho, eu aqui e minha irmã aqui, né? Cara, na hora que ela começou a cantar, cara, esse cara começou a chorar, e chorava. Aí ele levantou, do nada eu olhei, daqui a pouco levantou, ele tava lá na frente, de joelho, cara. Caramba. De joelho. É que hoje não tem hoje tudo, você pega uma foto, mas eu queria registrar aquela foto, mas ela tá registrada na minha memória, sabe, cara, mas se fosse hoje, você pegava um celular e pegava, cara. Eu não lembro eu não esqueço aquela imagem. Meu pai, com as mãos de joelho, com as mãos erguidas, a camiseta dele curta, a arma aparecendo aqui atrás. E naquele momento ele tava se convertendo, cara. Daquele dia em diante, eu lembro como se fosse hoje, cara. A gente saiu dali, foi a primeira vez que eu comi uma esfirra do Habib's. Porque foi minha tia ela foi e ficou tão feliz, falou, não, dorme aqui na minha casa hoje, Zé, e não sei o que. Aí ele aceitou dormir lá, e eu lembro que ela passou no Habib's, pegou uma caixona de esfirra, eu nunca tinha comido aquilo, cara. E aí, legal. E aí a gente foi pra lá. E naquele dia, uma das palavras que meu pai falou que marcou muito na minha vida, cara, é que ele falou assim, a partir de hoje, vocês nunca mais vão ficar sozinhos. Cara, e ele cumpriu isso com êxito, cara. Você tá maluco, cara. Meu pai virou um cara, velho, incrível. Incrível. Aí eu lembro que minha tia morria de medo dele ir pra quebrada que a gente morava lá, pra ele não entrar em alguma recaída, alguma coisa. Sim. Mas daquele dia em diante, meu pai nunca mais bebeu. Meu pai nunca mais fumou.
Caraca, meu. E foi uma coisa assim, mano, rápida. E hoje eu converso com ele e eu acredito muito na decisão, sabe? E ele falou, filho, eu acredito demais em Deus, a fé, mas naquele momento também tem uma coisa que é a decisão. E eu decidi, aquele momento, eu decidi. E quando a gente toma uma decisão, com a ajuda de Deus ainda, as coisas caminham. E aí, as coisas foram começando a mudar para outro lado, mas, mesmo assim, a gente morando num lugar ruim. Então você tá... Ambientalização, hoje, cara, hoje eu levo isso demais pra minha vida, ambiente, cara. Uhum. Eu crio ambiente, hoje eu busco estar num ambiente bom, com pessoas boas, sabe? Eu mudei, tem 5 meses que eu moro em Alphaville. E, cara, eu tenho uma autocobrança muito grande sobre mim. Assim como as pessoas que querem crescer, que estão sempre se autocobrando. Mas essa autocobrança, irmão, quando eu cheguei em Alphaville, ela triplicou, irmão, de um jeito. Tá. Por quê? Porque você tá num cenário, você vive cenários aqui que você não vê. Você vai no mercado, você encontra um jogador de futebol. Você vai aqui, pô, você encontra. Eu vou tomar um café, tô tomando café do lado, eu olho o Thiago Nigro tomando café. Eu vou não sei o que, eu encontro o Joel Jota. Quando eu mudei pra cá, isso foi muito massa, cara. Eu ia lá na Laville, né? Então. Passava lá todo dia. Na época eu fumava, né? Então eu saía do consultório. Eu passava tanto na Laville que uma moça que era caixa da Laville sabia meu nome, ela foi no meu consultório, virou minha paciente. Boa. Eu ia lá todo dia, comprava pão à noite. E, puta, eu encontrava o Viola lá, Então, encontrava que o legal. Casagrande, encontrei o Emílio do Pânico, você encontra... Eu falei assim, cara, esse negócio é incrível. Então. Você tá perto dessas pessoas, cara, né? é uma energia surreal, cara. É uma energia surreal. E isso automaticamente te gera uma cobrança. Fala, porra, peraí, eu preciso ser melhor, preciso ser melhor. Na frente da minha... o meu prédio, ele é em frente à Expo Alphaville. Cara, tem uns eventos incríveis ali. Eu tava saindo de casa, até mandei um vídeo pro William, saindo de casa, na hora que abri o meu portão, que eu saí, cara, eu não olhava pro lado que eu não via Porsche. Tava tendo um evento de Porsche. E eu fiquei olhando aquilo, falei, cara, eu quero estar nesse evento com a hora. Sim, Aí depois sim. aí eu entrei lá no site deles, eu vi os stories, cara, é um evento de empresários, cara. Que só os caras são legal. empresários que tem Porsche e os caras se reúnem ali Sim. uma vez por mês. Cara, incrível. Tinha um cantor sertanejo lá cantando churrasco, os caras fazem uma vez por mês um encontro deles. Falei, cara, eu quero participar de um evento desse, cara. Tá na porta da minha casa, Vou cara. comprar o Porsche. Cara. Ô, Júlio, o que você veio fazer aqui, cara? Aqui, você falou, tá 5 meses aqui. Du, assim, como eu falei, eu acredito demais na ambientalização. Eu vim pra Alphaville justamente para mudar o meu ambiente e crescer, cara. Para mudar o meu ambiente. Eu já era uma pessoa bem desenvolvida onde eu estava do lado da minha empresa, mas a gente sempre quer mais, quer buscar mais, a gente quer evoluir, cara. E Alphaville hoje eu vejo como um dos maiores lugares para evolução pessoal, cara. Você vê pessoas bem-sucedidas, você está no meio de pessoas bem-sucedidas, isso faz toda a diferença, cara. E por incrível que pareça, tem muita gente que não acredita nisso, cara. Cara, mas faz, igual você falou, você tá tomando um café, aí passa o Thiago Negro do seu lado, aí passa um outro cara, aí você fala, cara, o ambiente que eu tô, O ambiente cara. que eu tô, exatamente, cara. Então, isso é incrível, cara. E foi por isso que eu vim. Eu entendia isso, mas eu ainda não estava preparado. Existe uma parada que bloqueia as pessoas de um jeito, cara, que chama medo. Porra, mas peraí, eu vou pra lá, crença limitante. Porra, mas eu vou pra lá, mano, na escola, meu filho, isso. Aí tudo mais caro. Cara, tira isso da cabeça, cara. Para, cara. Nem Tem só medo, é dúvida também, né? Exatamente, cara. Então, É interessante isso mesmo, né? De fato, quando a gente tá num ambiente que é propício, assim, cara, você começa a tomar posse disso, né? cara, exatamente. E eu sempre fui, desde a minha época, eu comecei a minha carreira profissional, cara. O meu pai, cara, só ressaltando, ele é um cara, foi tão incrível na minha vida, que olha que parada louca que meu pai fez. Ele falava, e sempre, hoje eu vejo a molecada começar a trabalhar tarde, cada vez a escola, estudando. Meu pai falou, cara, você tem que trabalhar. Cara, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Comecei a trabalhar. E olha que parada louca Mano, eu amo demais meu pai. Meu pai é um cara incrível, velho. Se liga nessa. E eu vejo, eu observando hoje com a experiência que eu tenho hoje, cara. Ele falou, irmão, você não vai pra escola? Você não arruma um trampo naquela oficina ali pra você lavar peça ali, cara, e você já começa a trabalhar. Eu falei, mano, eu vou lá amanhã, pai. Eu vou amanhã lá. Aí no outro dia ele chegou, falou, o que foi? Ah, fui lá no Beto, na oficina do Beto, cara, não esqueça. Não, ele não tá precisando de ninguém não, pai. Não, tá sim, eu vou conversar com ele. Ele chegou, eu converso com ele. Aí eu tinha ido lá, fui na oficina do cara, o cara falou, não precisa de ninguém aqui não. Aí fui, né, cara. Chegou lá, cara. No outro dia, meu pai,
partir de segunda-feira você pode começar lá no Beto. Já conversei com ele lá. Falei, mas ele falou que não tava precisando. Não, mas já tá tudo certo, pode começar. Cara, peguei a roupinha velha, deixei preparado. Isso era uma quinta, irmão. Fiquei ansioso, não conseguia dormir pra chegar segunda-feira pra trabalhar. Fim de semana, Pra trabalhar, pra trabalhar na oficina, cara. Pra trabalhar na oficina de lava-peça. Esse foi o teu primeiro trabalho. É. Cara, e fui trampar lá. Cheguei lá, irmão. Eu dava o meu melhor. Cara, e sabe o que eu gostava? Porque o Beto, ele... Não, entra no carro ali que eu vou empurrar pra puxar pra frente. Com 11 anos. Só pra ficar indo pra frente, pra trás e lavando peça. E aí, onde que entra a grande sacada, cara? Eu fiquei 3 meses ali. E o meu salário era R$210. Uhum. R$210. Cara, e todo final de mês o Beto me pagava certinho e eu ficava feliz demais com aquele dinheirinho. Teve um dia, olha que sacada louca. Ele falou, preciso que você fique até um pouquinho mais tarde aí. Eu falei, tá bom. Aí ele falou, se quiser ir varrer. Aí eu vi que ele tava fechando a oficina. Eu falei, pô, mas é mais tarde? Mas por quê? Aí eu vi que ele tava varrendo a oficina ali. E eu comecei a varrer a oficina e não tinha nada pra fazer. Mas eu fui varrendo a oficina ali, ajeitando. Aí daqui a pouco meu pai passou. Desceu. Falou, filho, você não vai descer pra casa não? Eu falei, não, pai, o Beto pediu pra eu ficar até um pouquinho mais tarde. Aí ele falou, o Beto tá aí? Eu falei, tá. Peraí que eu vou falar com ele. Ele passou assim, foi no escritóriozinho do Beto, na salinha dele ali, e era o dia de pagamento. E aí o que aconteceu? Aí eu olhei pela frestinha assim, aí eu vi meu pai dando dinheiro pro Beto. Nossa, olha que sacada fodida, irmão. Meu pai pagava, ele que... Que doido. Meu pai que pagava meu salário. Só pra você trabalhar. Só pra trabalhar, cara. Então ele que dava os R$210 pro Beto. Experiência, né? E o Beto me pagava. Por que ele pediu pra eu ficar até mais tarde? Porque meu pai que se atrasou. Ele não tinha o dinheiro pra te pagar. Meu pai que se atrasou. Aí ele foi, meu pai, ele pela portinha assim, eu vi meu pai. Cara, e aquilo ali eu achei incrível, cara. Eu fiquei sem entender, mas aí depois de um mês eu falei, cara, meu pai é muito foda, cara. Mas aí aquele ali também foi a última vez que meu pai pagou, porque aí demais vezes o Beto já, não, pode partir de agora, eu vou acertar, que o menino tá indo bem. Então, cara, você vê que tem atitudes hoje que você faz pra uma criança que ela leva pro resto da vida, cara. Então, aquilo ali, com certeza, meu pai plantou ali uma sementinha de um cara trabalhador, porque dali pra frente, meu irmão, eu não parei. Já trabalhando direto. Dali Isso já é quanto tempo depois, né, da conversão do seu pai? Isso aí foi 4 anos depois da 4 conversão. anos depois, legal. 4 anos depois da conversão do meu pai. Essa conversão, vocês ainda continuavam morando no mesmo lugar? Não, no mesmo lugar. No mesmo lugar. Aí, mas a região ela foi mudando também, sabe? A gente saiu de uma rua que era mais perto da boca de tráfego e foi pra outra. E mesmo assim, cara, ó, eu sendo um cara trabalhador, eu sempre tive a oportunidade de ir pro crime, cara. Porque o crime tava na porta da minha casa. Sim. E era tentador, irmão. Era tentador. Olha que parada louca. Eu ganhava R$210 por mês pra trabalhar na oficina do Beto. E eu tinha proposta formal. Mano, trabalha aqui, faz aqui. Como que ele chama? Campana. Cara, na favela, o tráfego, ele é igual. O tráfego ele é igual um trabalho. Pô, os caras tá precisando de um campana lá, você não quer fazer hoje, não, cara? Não sei Manda o currículo, vamos ver. Mano, vai lá, pô, não, mas você é irmão você é primo do Rafael. O Rafael já trampou com nós lá, pô, certinho. R$250 por semana, os caras pagavam pro campana. E um moleque trabalha. E assim, e o campana era da 1 até 10, 11 horas da noite. Entendeu? Depois trocava o turno. Então, cara, o tráfico na quebrada, ele vai virando uma organização que daqui a pouco você começa a falar de tráfico de uma maneira como se fosse um trampo normal. Entendeu? Ou você não quer fazer um campana hoje lá, não? Pô, eu te pago sem conto. Então, cara, é muito fácil de cair, cara. É muito fácil. Tanto é que eu tenho primos, eu tenho conhecido ali que tudo da mesma época ali que fizeram. E então, essas oportunidades, elas sempre estão nos seus olhos, cara. Mas eu sempre fui um cara que do certo e do errado. Você não ia. Nunca fui. Não foi. Edu, com todas essas oportunidades, trabalhando, morando na frente de uma boca e tudo, eu nunca coloquei uma droga na minha boca. Nunca tive vontade de experimentar, cara. Então, eu sempre fui muito claro na minha vida do o que é o certo e o que é errado. Alguém te ensinou isso? Meu pai. Teu pai? Meu pai. Meu pai sempre deixou. Teu pai mesmo estando ali. Mesmo estando ali, mesmo. Passou a mensagem. Fala, cara, isso aqui não é certo, isso aqui não é certo. Cara, certo é certo, é errado. Porque todas essas dificuldades que meu pai teve, cara, ele foi um cara que mexia com grupo de extermínio, ele foi um cara que mexia com bebida, mas ele nunca foi, já usou droga, mas ele nunca foi um cara, mas sempre foi um cara honesto, cara. Honesto. Os crimes que ele talvez praticava era
para cobrar alguma injustiça de uma desonestidade, talvez, mas que não cabe a mim isso, sabe, cara? Então, mas a linha de ser honesto, de ser um cara íntegro, cara, isso aí ele falava, cara, se você pegar você na boca ali, trabalhando ali, eu sou o primeiro a te ligar. A ligar pra polícia, te denunciar, e você nunca mais entra. Porque às vezes o cara tá envolvido, mas ele sabe que é errado. Eu morria de medo. Ele não quer o filho. Exatamente. Eu morria de medo, cara. Porque ele falava isso pra mim. Ele falou, se eu pegar você ali, eu vou ligar. E você não entra mais na minha casa. Esse era o meu maior medo. Caramba. Às vezes tava lá os moleques brincando ali, tava dando horário do meu pai chegar, eu saía de perto. Falei, mano, se eu sair fora daqui, meu pai tá vindo aqui, senão ele vai pensar que eu tô aqui e vai me denunciar. Eu tinha isso na minha cabeça, velho. Ele vai me denunciar. E olha só, né, que interessante, né? Além de estar possivelmente seduzido por isso, ele ainda tinha limitação para brincar como criança. Né? Exatamente. Porque se ele estivesse brincando com outras crianças que também estão sendo seduzidas por isso, e algumas até foram para isso, cara, tipo assim, ele tinha que se limitar a brincar, e brincar é a grande função da criança. Da criança, né? Exatamente. E por muitas vezes, cara, por viver essa situação de ser criado só pelo meu pai, cuidando da minha irmã, eu criei responsabilidade muito grande, cara, eu ainda tinha que cuidar da minha irmã, tudo. Depois que melhorou essa fase, que meu pai teve a conversão dele, ele ainda capengou bastante ainda. Meu pai foi casar depois de 9 anos depois. Então a gente ficou muito tempo só nós três. Só nós três. Ele tinha um amor muito grande pela minha mãe, cara. Ele não aceitava. Minha mãe faleceu de derrame cerebral nos braços dele, cara. Caramba. Indo trabalhar dentro do ônibus. Então, olha que cena forte. Então, ele não aceitava. Ele não se abria para outras mulheres, não conseguia se relacionar. E as coisas foram acontecendo assim, cara. Depois de 8 anos foi que ele conheceu uma pessoa que era uma vizinha da frente que todo mundo tem problema com madrasta, né? Madrasta, cara. Aquilo ali foi a maior bênção que aconteceu nas nossas vidas, que legal. cara. É a Paula, eu tenho certeza que ela vai ver isso aqui, ó. Beijo no seu coração. Até hoje, inclusive hoje eles vão lá na minha casa almoçar. Legal. Então, ela foi uma bênção na nossa vida, porque ali foi ela que começou a cuidar de nós como filho dela, cara. Família. Aí foi começando a instituição família de novo, criar laço, sabe? E as coisas começaram a caminhar. Dali pra frente, eu comecei sempre a trabalhar. Motoqueiro. O que eu fiz, cara? Na quebrada, não tinha esse negócio de idade. Isso, como eu sempre ganhei meu dinheirinho, logo cedo eu comprei uma motinho. Logo cedo, comprei uma motinho e eu ficava fazendo entrega na região. Fazia entrega de pizza, fazia entrega daquilo. E eu me virava. Quando eu completei 18 anos, minha maior, cara, precisava logo tirar minha carta. Aquela sede de tirar a carta. Quando eu tirei a carta, eu falei, agora eu vou ser motoboy. Mas aquilo pra mim, pra muitos hoje o cara olha e fala, motoboy. Mas aquilo ali me abriu um mundo. Um mundo que eu não vivia. Que eu não tinha noção que existia. Porque eu tava preso num bairro onde eu fazia entregas ali. E aí, do nada, eu tiro minha carta, vou trabalhar no centro de São Paulo, cara. E vejo aquele mundo de oportunidades. Um cara íntegro, honesto e com um sonho, cara. Aquilo ali foi fantástico. Eu vi a oportunidade de motoqueiro. O que tava ruim pra um, eu pegava e fazia, e trabalhava. E aí dali eu já comprei outra moto maior. E eu gostava de motoqueiro, né, cara? Então eu gostava de moto. Sim. Cara, pra você ter uma ideia, eu morava numa quebrada, pra você ver que é desproporção, né, cara? E a falta de hoje alguém pra dar um direcionamento financeiro. Eu morava lá na quebrada, tinha uma moto e eu comprei na época era uma RR600, era uma coisa absurda, cara. Eu trabalhava exclusivo pra pagar aquela moto. Pra pagar a moto. Exclusivo pra pagar aquela moto. Aí começava outro detalhe. Eu morava na quebrada. Tá trabalhando com tráfego. Aquele ali tá mexendo com tráfego. Não é possível. E meu pai via o esforço, cara. Saía, eu trabalhava de dia, eu trabalhava de motoboy. Durante a noite eu trabalhava entregando pizza. E tinha dia que eu fazia uns bicos trabalhando das 4 da manhã às 7 entregando jornal, cara. Você é louco. Senão não pagava moto, cara. Era uma parada surreal. Era fora da realidade. É a mesma coisa que você fala assim, hoje eu ganho 20 conto e eu vou morar aqui na Alphaville e vou pagar 15 de aluguel. Não é, entendeu? É mais ou menos isso. Então, cara, mas sempre trabalhando. Mas aí sabe o que aconteceu, cara? Olha que sacada. Às vezes a gente faz uma coisa errada, toma uma decisão errada, e essa decisão ela acaba te levando para um caminho certo. Porque eu comecei a andar com essa moto e ninguém tinha essa moto no meu bairro. Aí eu comecei a procurar pessoas que tinham esse tipo de moto para eu poder andar. Foi onde eu comecei a conhecer outras pessoas que tinham condições de ter aquela moto.
eu comecei a ver e conhecer pessoas do que não tinha nada a ver com o meu relacionamento lá atrás, dos caras que me criticavam. E aí fiz amizade com o Kleber, fiz amizade com... Tenho amizade até hoje que eu conhecia, na Anguera, andando aqui, o cara empresário, sabe? Legal. E eu era motoboy. O cara, até eles achavam estranho. Pô, mas você trabalha do quê? Ah, sou motoboy. Aí você vê que o cara ficava meio assim, mas um ou outro a gente criou uma amizade. Aquela moto nem era uma moto de motoboy, então, né? Não era. Não era uma moto de motoboy. Entendeu? Então, mas através daquela moto você comecei a conhecer pessoas e através daquela moto foi o grande divisor de águas na minha vida, cara. Olha só que sacada, eu fui trabalhar numa... E a gente trabalhava solto, de esporádico. Onde chamava a gente ia, esporádico. Pá. E chegou um momento na minha vida que eu falei, cara, eu precisava arrumar um contrato. Já tinha passado aquela loucura de pum, eu preciso arrumar um contrato, cara. Agora. E aí surgiu a oportunidade, eu tava trabalhando numa empresa chamada Metrópole, de motoboy. E um cara falou, ó, surgiu uma oportunidade para você fazer um trabalho, vai cobrir um motoqueiro nosso hoje, lá no Grupo Caoa. Você vai cobrir esse motoqueiro hoje, porque ele se acidentou e ele vai ficar 1 ano fora. Nossa. Eu falei, pô, mas não dá pra deixar o fixo lá no contrato? Ele falou, não, você acabou de chegar na empresa, cara, lá, esse contrato é a menina dos olhos da empresa, só manda um motoqueiro experiente lá, mas vai lá, cobre o cara hoje. Isso era uma sexta-feira, irmão. Eu fui com o coração na mão, falei, meu Deus, eu preciso ficar nesse contrato. Aí trabalhei o dia inteiro. Quando eu cheguei lá, olha a diferença, irmão. Tinha uma salinha cheia de motoqueiro. Eu era um cara que eu já me sentia diferenciado. Então, por que eu me sentia diferenciado? Porque eu era um motoboy, que eu andava e convivia com pessoas que não eram motoboy, que eram os caras das motonas. Então, a minha roupa de andar de moto era diferente. Eu me portava diferente. Na hora que eu entrei naquela sala, eu falei, cara, é aqui, aquele monte de motoqueiro com roupa pendurada lá, fedida. Eu falei, mano, eu não vou ficar nessa sala, não. Vou ficar lá na minha moto, na hora que tiver algum servicinho, eu venho fazer. E fiz isso. Fiquei na moto lá. Passou uma menina, falou, você que é o motoqueiro que vai fazer o financeiro hoje? Eu falei, sou. Não, pode ficar lá em cima no financeiro, na sala da Solange, pode ficar lá com ela. Eu subi pra sala da Solange. A Solange olhou pra mim, oi, você que é o motoqueiro que vai ficar no lugar do Danilo? Eu falei, sou eu. Cara, eu fiquei o dia inteiro do lado da gerente financeira, eu nem sabia quem era ela. Ela falou, não, você é diferente, né? Eu falei, mas como assim? Ah, que os motoqueiros ficam tudo lá embaixo, lá. Eu falei, não. Cara, e essa mulher, o que ela fez? Júlio, você consegue tirar uma xerox ali pra mim? E ela nem levantava da mesa. Claro. Fui tirar uma xerox. Júlio, você consegue pegar um café para mim lá no posto? Falei, agora. Cheguei lá no posto. Falei, Solange, tem um café aqui. Ó, o menino acabou de falar que saiu pão de queijo. Quer que eu levo também? Proatividade. Cara, fui ganhando aquela mulher. Quando chegou no final do dia, eu falei para ela assim, falei, ó, eu tô indo embora. Queria agradecer a oportunidade, mas na segunda-feira não sou eu quem vem aqui, porque eu não sou um motoqueiro experiente. Eles querem nesse contrato. Não, você vai ficar aqui. Um dia de trabalho. O que aconteceu? Ela ligou pro cara da empresa e falou, não, eu quero ele aqui cobrindo o Danilo. Quero ele cobrindo o Danilo. E foi aí que foi a minha mudança de chave na minha vida. Por quê? Porque eu comecei a cobrir esse cara num contrato fixo do lado de uma gerente financeira do maiores grupos de concessionária de São Paulo. O que aconteceu? Fui caindo na graça dessa mulher, Eduardo. Caindo na graça dela de um jeito. Tudo ela pedia pra mim. Eu fui virando o braço direito dela. Legal. Eu fui virando o braço direito dela. A ponto de eu levava os filhos dela pra escola. Eu pegava, olha só o que ela fez. Ela contratou um outro motoqueiro pro financeiro e ela deixava eu de braço direito dela. Tô resumindo bem aqui, mas ela deixava, se falasse, o cara, a minha mulher é louca, pegou o cara um dia, mas é que rolou um tempo, eu fui ganhando a confiança dela e eu comecei a ser o braço direito dela. Levava os filhos dela pra escola, eu chegava na Caoa, deixava a minha moto, pegava o carro dela, ia pra casa dela, pegava os filhos dela, levava pra escola, e isso ela trabalhando. Louca, trabalhando pra caramba. Depois eu voltava, pegava os moleques na escola, levava pra casa, depois voltava, pegava na natação. Cara, eu comecei a ser o braço direito dela. E ali. Essa mulher, ela foi e falou, Júlio, vai surgir uma oportunidade aqui no financeiro. Infelizmente eu vou perder você aqui de fazer a minha ajuda, mas eu queria, pensando em você, pra você crescer, de auxiliar de contas a pagar. Você não tem experiência em nada, mas eu te ajudo. Eu falei, vai ser a melhor coisa, você vai me ajudar. Cara, isso aí foi um outro momento marcante da minha vida, cara. Eu saí da moto, sempre buscando uma evolução. Saí da moto. O que aconteceu, cara? Quando eu cheguei em casa, que eu falei pro meu pai, bacana, ele aceitou, mas eu lembro como se fosse hoje, cara. Eu indo trabalhar social, cara. Cara, meu pai olhou pra mim, cara. Você é louco, eu não esqueço cara, a felicidade nos olhos do meu pai, vendo eu ir trabalhar social, cara. Aquilo ali foi incrível, foi uma coisa que marcou muito, eu nunca esqueço. Mas como a gente tá sempre buscando crescimento, o que aconteceu, cara? Eu comecei a trabalhar.
Comecei trabalhando quanto a pagar. E ela ensinando ali, e empresa grande, cara. Aquele bolo e eu só lançava os pagamentos aqui, ó, no sistema, e ia pegando os boletos e passando e contabilizando, depois levava pra ela poder liberar pra fazer os pagamentos. E aí, olha que parada louca, irmão. E aí um dia ela falou, ó, Júlio, ó, a Samantha vai te passar os pagamentos, a menina que faz o pagamento de RH não vai conseguir fazer hoje, tá? E você vai fazer, tá? Presta atenção no que a Samantha vai fazer, porque é comissão de vendedor, então, pelo amor de Deus, hein? Irmão, na hora que eu olhei aquilo, falei, beleza, aí a Samantha veio com aquele bolo de papel para eu conferir as comissões de pagamento dos vendedores. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, mano, não é possível que alguém ganhe isso, velho. Aí aquilo foi outra virada de chave na minha vida. Já olhou o salário do cara. Do vendedor. Falei, mano, não é possível. Naquela época, nós estamos falando em 2006, 2007, naquela época o cara ganhava 12, 13 pau. Falei, mano, como é que o cara gasta isso? Como que ele faz? Meu salário era 1.300 conto, mano. 10 vezes mais. Meu salário era 1.300 reais. Eu falei, cara, eu queria um salário desse. O que eu faço pra ser vendedor? Falei, mano, por quê? Na minha cabeça, irmão, eu não entendia o que era área comercial, isso, aquilo. E eu olhava o vendedor, eu via que os caras eram tudo alinhadinho. Eu falei, mano, precisava ser um vendedor, cara. Aí eu comecei a correr. Falei, mano, eu preciso ser um vendedor. Eu preciso ter um salário desse. Eu preciso ter um salário desse. Fui trocar ideia com quem? Com a Solange. A Solange falou, Júlio, mas eu te ajudei agora. Você acabou de ser promovido pra cá. Eu tava 3 meses no Contas a Pagar. E ela pegou e falou assim, não, eu não consigo te ajudar agora. E nem sou eu que mexo nessa parte. Júlio, mas vendedor tem que ter experiência. Eu falei, Solange, mas aqui no Contas a Pagar também tinha. E não faço bem meu trabalho. Falou, Júlio, infelizmente eu não consigo fazer nada por você. Quem poderia te ajudar é o Milton, diretor de vendas. Olha que parada louca, irmão. Vou falar com o Milton. Fui descer lá no Milton. Aí o Milton olhou pra mim e falou, ué, mas você não é motoboy? Olha a imagem, né? Que ficou na cabeça. Mas você não é motoboy, cara? Falei, não, Milton, não sou motoboy não, cara. Eu sou do Contas a Pagar agora, mas você acabou de ser promovido, tal. Aí esse cara deu uma sacada pra mim. Ele falou, irmão, eu não consigo contratar ninguém sem experiência aqui. Mas tá pra acontecer uma coisa muito louca aqui na Hyundai. Era o Grupo Caoa que já tava a primeira loja da Hyundai. Olha só que louco que ele falou. Vai lançar um carro aqui que ele vai revolucionar a nossa marca. O que eu quero fazer com você, irmão? Eu vou montar um projeto porque se você tem perfil, cara. Você é um cara que tem perfil, mas você não tem experiência. Então o que eu vou fazer? Esse lançamento vai dar um boom. Então os vendedores eles não vão conseguir fazer test drive com esses caras. Então eu vou colocar, você faz o test drive e o cliente e o vendedor vende o carro e depois você pega outro test drive e você vai ser o cara do test drive. Com isso, irmão, você vai aprender do carro, você vai aprender a se manter comercialmente e aí a gente vê o que faz. Pode ser? Falei, Milton, fechado. Ele falou, o nome desse carro é Tucson. É um carro assim assado, eu vou ver se eu já levanto os prospectos pra você já estudando sobre o carro. Falei, cara, é o que eu preciso. Na minha cabeça já tava assim, mano, eu vou começar isso aqui, eu vou me dedicar nisso aqui, ele vai me colocar de vendedor porque... E, cara, ele estava na minha cabeça. Cara, chegou o carro. Aí ele falou assim, só que você trabalha no financeiro, né? Você vai fazer isso no sábado e domingo, eu te pago 60 reais por sábado e domingo trabalhado. Putz. Falei, Milton, sem problema, era o que eu queria, cara. Sem problema. Então eu trabalhava de segunda a sexta no financeiro, no Contas a Pagar, e sábado e domingo eu trabalhava na área comercial por 60 reais o fim de semana para fazer o test drive com os clientes que vinham. Cara, e aí aquilo ali foi o quê? O que aconteceu? De novo, por isso eu bato muito nessa parte de ambientalização. Eu chegava cedo, fazia horário de vendedor, eu almoçava com o vendedor, eu tava no meio dos vendedores, eu tava vivendo aquele mundo de vendedor, eu só não vendia e não ganhava igual os caras. Mas eu já, por exemplo, as pessoas que entravam na loja falavam, você é vendedor, né? Não sou vendedor não. Por quê? Porque eu já me comportava como vendedor, minhas vestes já se mudaram, meu posicionamento modelagem, já mudou. Modelagem, exatamente. Então eu bato sempre hoje, cara, no ambiente. O que aconteceu, cara? Comecei a fazer test drive. Aí dominava o carro mais do que os vendedores, cara. Por quê? Porque eu tava com sede, com vontade de vencer, cara. A vontade de vencer, ela me agarrava de um jeito que eu falava bem, eu estudava, eu passava a noite estudando o carro. E o vendedor não, o vendedor era mais um carro que ia ser lançado pra ele. E já era, cara. E tanto é que aí que aconteceu? A pressão dos próprios vendedores. O vendedor, ô Milton, dá uma oportunidade pro moleque, cara. O carro já chega aqui pra mim vendido. Que massa. Já chega vendido o carro aqui, Milton, tal. Esse filho da puta não me deu oportunidade, velho. Não deu oportunidade. O que aconteceu? Um vendedor da concessionária falou, irmão, ó, e eu chateado, já tava meio desmotivado. Um vendedor da concessionária falou, Julião, ó, eu fui convidado para ser gerente de uma marca que tá chegando aqui no Brasil. Os caras hoje, eles são pica lá fora, chama-se Nissan, os caras estão vindo aqui agora, eles têm poucas lojas, vai abrir uma loja na Brasleme e tem uma loja no Rio de Janeiro. Tinha 2 lojas da Nissan no Brasil, cara. E eu vou ser gerente dessa da Brasleme, cara. Mano, se você quiser mesmo,
eu confio em você, no trabalho que eu vejo você fazendo todo o seu esforço pra você virar vendedor e eu te dou uma oportunidade lá, porque lá tá comigo a caneta, irmão. Falei, irmão, tô com você. O nome desse cara chama-se Fábio Alcova. E ele foi. Eu trabalhei ali mais uns 15, 20 dias que tava organizando a loja. Quando inaugurou a loja, ele me ligou, Julião, a loja tá inaugurada, você vai vir mesmo? Falei, vou. Fui, troquei ideia com a Solange não acreditava que eu tava fazendo aquilo. Falou, meu, você tem certeza? Vendedor não tem salário e não sei o quê. Você não tem experiência. Falei, eu vou. E fui, cara. Cheguei lá nessa loja. Você tá doido, cara. Você tá doido. Olhava aqueles carros ali, lindo. E na Nissan naquela época não era Marcha. Era Pathfinder 350Z. Era só nave. Era carro de alto nível. Cara, e eu comecei a vender. Olha o nível de carro. Eu comecei a vender. Comecei a vender. Daqui a pouco eu tava número 1 da loja, irmão. Arregaçando. Irmão, eu me lembro do meu primeiro salário, cara. Você tá maluco, cara. E nisso eu morando lá com meu pai. Cara, eu cheguei em casa, o meu primeiro salário. Eu lembro que fosse hoje, cara. Falei, pai, pega todas as contas que tem atrasado. Cara, peguei todas as contas de casa que tinha atrasado. Mano, porque é o seguinte, tem pessoas que ela tem uma mentalidade, e meu pai era um cara desse, cara. Ele podia ter dinheiro, mas ele sempre tinha conta atrasada, cara. Sempre tinha conta atrasada. Isso tá na mentalidade das pessoas, cara. Ah, não, paga essa, deixa essa aqui. Não, deixa essa aqui, mês que vem eu pago essa. Eu vou pagar tudo junto, né? Não faz, vou deixando. Exatamente. Mano, eu lembro que eu peguei comecei a pegar todas as contas de casa, eu paguei tudo, cara. Paguei todas as contas de casa, eu fiz uma puta compra que eu nunca tinha visto na minha casa antes. Fiz uma puta compra, sabe? Comprei de tudo que precisava e o que não precisava. E aí eu passava no débito e eu lembro como se fosse hoje. Eu abri o extrato da minha conta assim, eu tirei aquele folhetinho na época. Eu olhei, ainda tinha 4 pau e cacetada. Eu falei, cara, não acaba mais. Fazer tudo isso. Tá rico, cara, já pronto. Pensa num cara que veio no salário de 1.300 e o meu primeiro salário como vendedor foi R$8.650. Cara, é muita diferença. É muita diferença, Du. Então, cara, então eu gastei. E eu tinha que. Falei, cara, eu vou tirar um extrato aqui, eu tô até com medo. Na hora que eu olhei, tinha 4 pau e pouco. Eu falei, meu Deus, velho, eu tô rico, cara. Mas por quê? Porque eu não frequentava outros lugares, minha vidinha tava naquela. Então, aquilo ali foi. Você tinha quantos anos? 18, 19 anos. Ah, você era novinho ainda. 19 anos. Você tem quantos anos hoje? Hoje eu tenho 35 anos. Então não, e olha que parada louca, irmão. Aí eu tava nessa concessionária, ganhando dinheiro primeiro, número 1, que aconteceu. O grupo Caltabiano, que era representante da Nissan no Brasil, os caras falaram, mano, nós vamos encerrar a bandeira. As outras lojas já estão fechadas. Falei, mano do céu, passei 4 meses nessa fase boa. Puta, só 4 meses? 4 meses, velho. Os caras encerraram a bandeira. Falaram, mano, não vamos entregar a bandeira, não vamos ficar com a Nissan, porque a Nissan tá vindo com uma ideia de trazer um carro popular pro Brasil, nós não temos essa ideia no grupo. Então, os caras queriam trazer um Versa. Aí ele falou, nós não temos essa visão, então nós já vamos encerrar a bandeira. Vou tentar realocar vocês. Só que o nosso grupo só trabalha com BMW, Mercedes e Land Rover. Não sei se... Só, né? Só, Aí, só que aí nisso não teria oportunidade pra mim, porque as lojas, o volume são bem menor, Pô, mas aí que esse gerente aqui falou, Julião, fica tranquilo, irmão, eu te trouxe pra cá, eu vou ver o que eu consigo fazer com você. Tem um amigo meu que tá abrindo uma loja assim assado. E aí eu vou ver se eu consigo lá pra você. É na Hyundai também, você já conhece o produto, fantástico. E esse gerente não sabia que eu já tinha trabalhado na Hyundai. Esse gerente que ele indicou, Wagner César. Aí ele me indicou o cara, aí ele falou, nem fala que você trabalhou lá com o Milton, nem nada, cara. Vai lá na entrevista, deixa comigo. Ele já pediu seus números aqui, eu passei seus números, o cara tá de pau duro. Fica tranquilo, só vai lá. Aí ele falou assim, posso mandar o cara ir aí? A loja vai encerrar aqui, tal, o moleque é bom, eu vou te passar os números dele aqui. Aí ele falou assim, não, nem pede pra ele vir aqui, por mim já tá assinado, já pede pra ele ir direto lá na matriz, que eu já passei os números dele. Caramba. Aí o Milton ligou pra ele, falou, tudo bem? Ele falou, mano, não vou nem falar que é você, Julião. Não, o cara é bom, os números dele tá aqui, porque vendedor, assim, quando você vai indicar outro, a primeira coisa que o cara pede é relatório de sistema, de número de venda. Pra comprovar mesmo. Sim. Não, aí o Milton pegou e falou assim, não, beleza. Não, eu vi os números que o Wagner me mandou aqui, cara, por mim tá contratado. Se quiser mandar ele aqui só pra gente bater um papo, falar da marca um pouco, mas manda ele aqui. Aí ele falou, mano, vai lá. Quando eu cheguei lá, o Milton olhou pra minha cara e falou, puta que pariu, velho. É você esses números aqui? Falei, sou eu, Milton. Você não me aceitou, eu fui pra Nissan, apresentei esse resultado e tô voltando com muita honra aí pra Hyundai. Cara, eu fui trabalhar na Hyundai aí... Que legal. Aí, olha que loucura, cara. Eu fui trabalhar na Hyundai e sempre desejo de crescer, né, cara? Aí eu continuei trabalhando. Quando foi em 2009, cara, surgiu aquela... Porque você conta toda essa história e fala, cara, como é que esse cara virou empresário no ramo de transporte, cara? Quando foi em 2009, eu trabalhando na Hyundai, surgiu aquela lei
da restrição dos caminhões. Os VUC. Dos VUCs em São Pode Paulo. crer. Proibiram a entrada de São Paulo. Que aí Aham. aconteceu o quê? As montadoras começou a fazer o VUC. A Hyundai É. foi e lançou aquele HR É. pra poder entrar no centro expandido. Cara, eu comecei a vender aquilo igual água. Vendia pra caramba, vendia pra caramba. Falei, cara, vou comprar uma parada dessa pra mim, uma renda extra. Vou comprar uma parada dessa pra mim como renda extra. Fui, comprei uma HR e coloquei pra rodar. E colocando pra rodar. Depois eu falei, mano, vou comprar mais uma. Vou comprar mais uma. Aí fui, comprei mais uma. Fiquei com duas. Não era você que Não, dirigia. não. Ainda não. Você contratava uma pessoa pra dirigir Ainda o não. carro. Trabalhava vendendo carro e colocava dois Aham. motoristas ali. Durante Legal. as horas vagas ali, eu achava um fretezinho, ó, vai trabalhar em tal lugar. Aham. E foi indo, e foi indo. Aí daqui a pouco eu falei, cara, e trabalhando de domingo a domingo na concessionária, eu falei, irmão, eu vou mandar uma transportadora pra mim. Mas nada Uhum. começa grande. Eu não consigo pagar esses caras se eu sair da concessionária. O que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com um caminhão e o outro eu tento me virar com ele se pagando. Foi isso que eu fiz, cara. Saí da concessionária e fui trabalhar. Olha, aí nesse momento Você foi dirigir VUC? fui dirigir o caminhãozinho, cara. Acordava 3 horas da manhã, encostava pra carregar aquilo, irmão, fazer entrega. Mas como eu tinha experiência de motoboy, de entrega, então eu tinha uma facilidade em endereço, essas coisas. Pá. Mas, irmão, pra você acordar, pra você descarregar, isso, Nossa. aquilo, cara, cansativo. E aí, por vários momentos na minha vida, eu falei, mano, será que eu fiz a coisa certa, velho? Uhum. Mas eu queria empreender, cara, eu queria ter um negócio pra mim. Aí, um dia eu tava na frente do Walmart lá carregando, que era o CD do Walmart. Eu olhei pra nota, aí tinha nota fiscal e tinha o CTE. O CTE era o que a transportadora que eu tava trabalhando cobrava do Walmart e o que me repassava. Eu falava, cara, não é possível. Esse cara aqui tá cobrando R$600 por esse frete, eu quem vou fazer, eu quem pago o combustível, eu quem pago tudo, e ele tá me pagando 250. Cara, eu preciso ser uma transportadora, eu não posso ser um transportador, eu tenho que ser uma Uhum. transportadora. Aí comecei, mas como que eu vou fazer pra ser uma transportadora? O que eu vou fazer? Comecei a estudar, abri já um CNPJ, falei, cara, eu vou na cara e na coragem. Fiz uma apresentação comercial e por diversas vezes na minha vida, cara, eu sempre me deparei com pessoas me desmotivando, cara. E o cara que trabalhava comigo, que era meu cunhado na época, que eu tava com outro caminhãozinho, ele falava, não, cara, você é louco, isso aí não dá certo não, cara. Fica quietinho onde você tá, cara. Não sei o quê. Os caras ganham porque os caras... Falei, cara, os caras ganham em cima de nós, cara. A gente Uhum. que tá trabalhando. É lógico, tem... Mas a gente... Eles não estão errados. Mas a gente pode... Sim, a gente exatamente. pode fazer o nosso também. Tá? Uhum. Cara, eu fiz na cara e na coragem, cara. No quarto do meu apartamento, eu fiz um escritório. No terceiro quarto era vazio. Era um closet, eu desmontei, fiz um escritório. Falei, mano, aqui vai ser minha empresa. Aqui vai começar o meu negócio. Coloquei o endereço de lá, coloquei tudo e começava a ligar. Oi, tudo bem? Sou o Júlio Paulo da JP Transporte na época. Assim, assado. Ah, tá. Quantos caminhões você tem? E forjava lá, dava vários caô. E foi indo. Até que um dia, o Luciano, que é o meu sócio hoje, nós nos conhecemos da Nissan. Ele era vendedor também da Nissan. Um dia eu tava fazendo uma entrega lá em Caieiras. Cara, e tô lá, e eu tinha 2 caminhozinhos. Tava lá em Caieiras, e daqui a pouco eu encontro o Luciano na rua. Eu falei, irmão, onde você foi? Porque quando a loja fechou, cara, foi um pro lado, outro pro Cada outro. um Só foi que o fazer Nissan. uma coisa. Só que o Luciano ainda conseguiu se realocar, porque o Luciano já era um vendedor mais experiente, tacaram ele na Mercedes. É. E aí ele falou, ô, irmão, eu tô com uma agência de carga. Eu falei, como assim, cara? Eu não sabia, não conhecia o mercado. É. Cara, uma agência de carga é o seguinte, é uma transportadora que não tem caminhão, cara. E aí eu pego uma carga aqui, falei, que da hora. E você? Cara, eu tô com a transportadora aqui, cara, eu tenho esses 2 caminhões. Ele falou, mano, vamos tomar um café, vamos unir força, a gente sempre foi tão amigo. Aí começamos a conversar, cara. Você tá maluco? Foi incrível, cara. O Luciano foi um cara, é um cara especial demais na minha vida. Nós temos uma sociedade, tá indo pra 13, 14 anos. Cara, a gente nunca discutiu. Sério, cara. Nunca, Porra, nunca. que legal, hein? Cara, a gente tem uma amizade. Isso é difícil, hein? A gente tem uma relação fantástica, incrível, cara. Incrível. Cara, se ele estivesse aqui, eu olhava pro olho dele e eu sabia o que ele tava pensando. A gente é assim, cara. Pô, a gente sempre colocou a nossa amizade acima de qualquer negócio. O carinho, o amor que a gente tem um pelo outro, acima de qualquer negócio, irmão. Então, eu tenho certeza. Ele não pôde estar aqui hoje. Cara, eu tenho certeza. Ele tá sentido demais. Porque ontem a gente tava conversando e tal. E ele falou, caramba. Eu falei, irmão, família, cara. Vai lá, resolve o problema, cara. Foi imprevisto, irmão. Foi imprevisto. Uhum. Então a gente se conhece demais. E isso, cara, não se vê no dia de hoje. Depois disso, a gente teve vários outros negócios. Vários negócios deram certo. Vários outros deram errado. Vários sócios já entraram com nós e não deu certo.
Porque, cara, a nossa sintonia é muito bacana. Às vezes fala isso, cara, a sociedade é um casamento, cara. É um casamento. Aliás, é pior do que um casamento. Casamento você transa ainda, né? É um casamento que você não transa, né? Putz. Mas a sociedade, cara, é isso, cara. Então a gente sempre fala, cara, a gente sempre fala isso, cara. Se coloca um no lugar do outro. Pô, peraí, será que o Luciano vai gostar disso? Não, não vai. Então, peraí, então eu não vou fazer assim, então eu vou fazer E assado. até hoje vocês têm a sociedade da transportadora? Sim, É? nós somos sócios na transportadora. O nosso principal business hoje é a transportadora, a Fast Time Logística. Fast Time, já. Fast Time Logística. Fast Time, legal. E, cara, e o que a gente... Na verdade, ela era Luvic Transportes, depois ela virou Fast Time com o decorrer dos anos. E hoje a Fast Time, quando a gente começou, que é a mesma transportadora minha. Então a gente começou do zero. Esses 2 caminhãozinhos que eu tinha, eles eram financiados. Aí eu entrei no negócio com o Luciano falou, irmão, a gente não consegue pagar essa parcela agora, vamos vender um, e eu coloco esse no negócio aqui, e fechou, e a gente começou do zero, irmão, com esse caminhãozinho, que depois, logo pra frente, a gente vendeu ele também, e ficou só com o escritório, e a gente chegou a ter, em 2015 nós tínhamos 39 caminhões. 39 caminhões a gente teve em 2015. Passamos uma luta muito... Cara, a gente já passou tanta luta, tanta dificuldade. Uma coisa que eu sempre bato na tecla, cara. Perseverança, fé e acreditar, cara. Porque quando você acredita, irmão, cara, nada muda. Não tem o que muda. Não tem, cara. Você acreditou naquilo. Já peguei situações, irmão, da gente estar com o caminhão carregado, o motorista parar na Anhanguera e falar, ó, não consigo mais seguir porque o diesel não dá pra seguir, tem um pedágio pra frente, eu não tenho dinheiro. E aí eu olhar pro Luciano e falar, irmão, e agora? E era vocês que tinham que bancar isso. Cliente, irmão. Com toda a parte de transporte você põe na frente. As grandes players hoje, Mercado Livre, você carregar pro Mercado Livre é 120 dias pra você receber a primeira, irmão. Caraca. Isso é 1/3 do ano. Você tem noção? É, Cara, então os grandes players hoje, o que acontece? Quando você começa, você atira pra todo lado. Então eu carregava pra um, carregava pra outro, De uns 5 anos de empresa, hoje nós temos 3, de uns 5 anos de empresa, nós começamos a carregar o ramo varejista têxtil. Nos especializamos nisso. Então nós começamos a carregar o quê? Zara, em Riachuelo, Forever 21. Então nós só fazíamos abastecimentos de shoppings e a gente saiu de São Paulo. Falou, não faço São Paulo. Então a gente faz hoje uma grande gama aí de Brasília, Porto Alegre, Espírito Santo, toda essa região. A gente atua muito pouco em São Paulo hoje. Nossa carga são cargas dedicadas e fechadas e sempre no ramo varejista têxtil. Fazemos algumas coisas também provenientes de importação, carrega nos portos e traz para São Paulo, e aqui a gente faz o desmembramento. Em 2019, olha que parada louca, em 2019 nós tínhamos de 2018 para 2019 foi o ano que a empresa mais cresceu. Mas ela estava desordenada. Olha que parada louca. Um dia eu tava Luciano e eu, nós treinávamos sempre de manhã. E eu parava na frente da empresa às 5h30 da manhã e pegava o Luciano, a gente parava na frente da empresa às 5h30 pra gente estar 6 horas na academia. Um dia eu tava parado na frente da empresa, olhando a empresa, e eu falava, cara, tem alguma coisa errada. 2018. Tem alguma coisa errada. A empresa, ela faturava quase 2 milhões. Tava faturando quase 2 milhões. Por mês. Por mês. Por mês. Quase 2 milhões por mês. E turno, rodando 2 turnos. E eu parei, naquele dia, eu parei e fiz uma reflexão. Falei, esperando o Luciano ali pra gente treinar. Falei, cara, tem alguma coisa errada aqui. Tem 2 turnos rodando, essa empresa aqui, um monte de caminhão na frente, empilhadeira, isso 5h30 da manhã, empilhadeira pra cá, porque 7 horas da manhã ia trocar o turno, aquela loucura, a gente tinha essa caraiada de caminhão, mais 2, 3 empilhadeiras, o galpão nosso era gigante, nosso galpão só de área fabril, fora a parte de pátio, tinha 2.800 metros quadrados, só de área fabril, de armazenagem, pra fazer cross-dock, e a gente não tinha dinheiro. Caramba. Faturando Passava 2 milhões na mão e não mês, tinha. E não tinha dinheiro. E aí eu sentei com o Luciano aquele dia, falei, irmão, a gente precisa resolver isso aqui, a gente precisa mudar isso aqui. Aquele dia, irmão, a gente não foi pra academia, porque a gente entrou nesse assunto dentro do carro e ele falou, irmão, eu também concordo com você, vamos pensar. E começamos a pensar. E quando a gente começou, falei, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos olhar operação por operação dessa daqui, uma por uma, o lucro de uma por uma, pra gente ver onde tá. E aí foi onde a gente descobriu o grande gargalo nas operações.
tinha operação que dava lucro e outras que não davam. E as que não davam lucro, comiam o lucro das outras, enfim, tava virando um buraco negro, mas a tempo a gente conseguiu ver. E o que aconteceu? Em 2019, a gente falou, irmão, vamos fazer o seguinte, vamos dar 2 passinhos para trás pra gente conseguir alavancar nosso negócio mais. Como nós vamos fazer isso? Dói no coração? Dói. Vamos fechar a filial de Paraná, vamos fechar Santa Catarina e vamos fechar Rio Grande do Sul. Vamos continuar com a nossa base de Cajamar. Cara, isso pro empresário é muito difícil, cara. Pra você como empresário. Porque o empresário hoje, cara, a grande maioria, ele luta pra crescer, não pra diminuir. Você vai diminuir, você fica mal, né? Uma coisa, irmão, é você diminuir porque fudeu, vá. E outra coisa é você ter maturidade pra você diminuir o seu negócio, que ele tá indo e você falar, não, mas por quê? Não, os números são esse. Vamos dar 2 passos para trás. Na verdade, você está falando uma coisa interessante, né? A gente sempre pensa em crescimento como expansão. Como expansão, exatamente. Mas, na verdade, nós temos que crescer lucratividade. Lucratividade. Esse que é o mais importante, né? E olha que loucura. Empresa faturando quase 2 milhões, às vezes até passava. O que aconteceu? A gente foi e fechou Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, encerrou essas operações aqui. Quando encerrou essas operações aqui, no outro mês, sobrou dinheiro. Falei, irmão, nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. É só fazer gestão de verdade, né? Esse é o caminho. Começamos a analisar uma por uma. Depois a gente foi. O que aconteceu? 2019, agora vamos encerrar o e-commerce. Não vamos mais carregar e-commerce em 2019, porque isso aqui, cara, requer muita mão de obra. Em 2020 a gente pega firme, zerado. Fechou? Fechou. Cara, 2019, final do ano, encerramos as operações de e-commerce. Quando veio 2020, pandemia. Puta! Caramba! Bom, o que a gente fez? A gente entregou todos os clientes, a gente ficou com 3 clientes bons da empresa, 3 players bons, que era Zara, que é o meu principal cliente hoje. Zara, nós ficamos com Riachuelo e nós ficamos com Marabras. Eram esses 3 players que nós ficamos que eram significativos. Cara, agora vamos recomeçar. Desse jeitinho eu falei pra ele. E é só que a gente não esperava por uma pandemia em 2020. Porra, Que parou tudo isso daqui e continuou só o que a gente tinha parado, que foi o e-commerce. Bombando. Puxa vida. Entendeu, cara? Aí, cara, você é louco. Ali na pandemia, foi Deus na nossa vida e, cara... Mas é interessante, né? O que ele tá falando, assim, não é que é dar um passo atrás. Na verdade, você demitiu o cliente que não tá dando resultado. Né? Tipo, é isso. E tem cliente que é isso mesmo, quer te sugar, quer... Então, cara. E aí você precisa entender que chega um momento de demitir. Então, mas sabe o que acontece, irmão? É que quando você monta uma filial, a gente vivia nas filiais pra lá e pra cá, você tem aquela parada do ego gostoso. Pô, abrir mais uma. É gostoso pra caralho. Então, quando você se vê fechando isso, cara, você tem a sensação... Então, se você pensar, se você tiver pensar com maturidade, pense igual a você. Agora, se for imaturo, pense igual eu pensei na época. Porque eu pensei, fiquei fudido. Falei, porra. Pô, sim, com certeza. Fiquei chateado, né, cara? Também Hoje eu enxergo diferente. Hoje eu enxergo diferente porque foi necessário. Hoje a minha empresa fatura metade do que faturava na época, mas eu tenho vida, eu tenho faturamento hoje com lucratividade. Você tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, entendeu? Então, é coisas que não aconteceram no passado, cara. Sim, legal. Bom, aí chega a pandemia, você teve que retomar e-commerce ou não? Não, como cara. foi? Não retomou. A pandemia é o seguinte, no meio da pandemia ali, no comecinho da pandemia, nós não acreditávamos que fosse chegar. Quando o Luciano conversando comigo, eu falei pra ele, cara, os shoppings vão fechar. Eu vi uma matéria. O Luciano olhou pra minha cara e deu um risada. Falou, para, os shoppings não fecham. Cara, hoje é tão natural você falar, os shoppings fechou. Cara, mas aquilo era surreal. Shopping não vai fechar, é impossível. E era o seu negócio, né? E era o meu negócio. Sim. Então, o que aconteceu? Fechou uma semana. Aí a gente falou, não, cara, na semana que vem vai abrir. Uma coisa é você não acreditar. E outra coisa é você persistir ainda no erro que foi o que nós fizemos. Nós não acreditávamos e falamos, não vai manter. Não vai manter. Vai abrir. Passou 15 dias. Cara, irmão, os caras estenderam mais um mês. É o pensar positivo, né? Você pensa sempre, positivo sem embasamento. Irmão. Você tem que pensar positivo com embasamento. Fala assim, não, vai abrir. Mas, cara, vamos ver o que tá acontecendo de verdade. Acho que não vai abrir. Foi exatamente o que nós fizemos. Ficamos esperando abrir. Não vai abrir. Aí a gente tomou algumas medidas. Falou, irmão, vamos fazer o seguinte. Não vamos errar como nós já erramos no passado. Vamos tomar medidas que... Vamos diminuir o custo, vamos ver o que tem que fazer. E olha que parada louca, a empresa não tava faturando. Meu ramo era o shopping, cara. Não tava faturando. Sim. Aí o que aconteceu, irmão? Deu um boom de caminhão no mercado,
Sim, Sobrou caminhão no mercado, porque vários setores pararam. Os mercados que estavam trabalhando, estavam pagando lá embaixo o frete, não compensava. Os caras aproveitaram. Então, falamos, vamos resolver então. Vamos diminuir o custo, vamos ver o que dá pra fazer. Cara, coloquei os funcionários tudo... Na época da pandemia, acho que a gente tinha uns 40 funcionários. A gente colocou todos naquele sistema do governo lá. E aí a gente começou a cuidar da estrutura. Aluguel não para. Eu pagava 18 pau e meio de aluguel. Nossa. Caramba, cara, olha só. Eu pagava 18, a empresa não tava faturando. Conversei com a mulher, ela falou assim, ó, eu não tenho o que fazer, não sei o que, tal. A gente tentou segurar. Falei, o que eu fiz? Vamos mudar de lugar. E chegando. E nisso vai passando um mês, passando 2 meses. E o que tinha de caixa, a gente ia pagando algumas contas, porque a empresa tem contas, vai gerando. Por mais que não esteja gerando faturamento, mas faturamento não gira, mas dívida sempre vai ter. Sempre. E, cara, a gente entrando em desespero e não tava rodando os caminhões. A gente começou a entregar o galpão. Fomos conversar com a moça, ela falou, tá bom, paciência, tal. Fomos pra entregar. Entregamos o galpão. E ela falei, só que espera uns 15, 20 dias pra gente tirar todas as coisas de lá, que eu tô arrumando outro lugar. O que eu fiz? Eu fui pra um escritório, lá em Polvilho, e meus caminhões, eu aluguei um pátio separado só pros caminhões. Olha que logística horrível de trabalho, mas era o que tinha naquele momento. Eu saí no aluguel de 18, eu ia pro escritório que eu pagava 3 e um pátio que eu pagava 1.000. Eu ia ficar com 4 pau e ia sair de 18. Mas era uma medida que eu tinha que fazer. E eu nunca esqueço, cara, uma vez que nós estávamos na doca ali, ó, eu e o Luciano andando na doca, acho que já tava no 4º mês de pandemia, e o 4º mês sem faturar nada, Nossa. E era o mês que nós iríamos entregar o galpão. E a gente, desolado, olhando um pro outro, falei, cara, na pandemia foi a única época na minha vida que eu achei que minha empresa fosse fechar. Nenhum outro momento na minha vida, por mais dificuldades que eu já tive, mas na pandemia foi um momento que eu falei, cara, não vai resistir. Uma, porque eu percebi e enxerguei que nós demoramos de tomar algumas atitudes por ser positivo e acreditar que os shoppings fossem abrir. Sim. Então, mas tudo gera uma experiência, cara. E aí eu tava andando com o Luciano e o porteiro, eu já tinha encerrado com a empresa de segurança, era terceirizada a empresa de portaria minha. Eu tinha encerrado com eles e o porteiro veio até mim e o Luciano e falou assim, ô chefe, desculpa incomodar vocês aí, mas se me permitiria eu pegasse um galão de álcool gel que tem ali, cara, ninguém tinha álcool gel naquela época. Em 4 meses de pandemia, ninguém tinha álcool gel. Eu olhei pra ele e falei, irmão, mas que álcool gel? Ele falou, não, tem ali na Doca 9, naquela última Doca lá, tem um álcool gel lá. Falei, então tá bom, pode pegar. Olhei pro Luciano, fui lá, irmão. Quando fui ver, tinha uma carga de carreta. 2 anos e meio parado lá, de álcool gel. Não acredito. Liguei pra minha gerente comercial na época. Falei, esqueci o nome dela. Ana. Ô, Ana, que é essa carga aqui? Ah, não, chefe, isso aí tá com jurídico aí. Falei, tá com jurídico, tá bom. Liguei pra minha advogada do jurídico. Doutora Isa, tem uma carga assim, assado, o pessoal do comercial passou pra você. Como é que... Cara, a empresa que tava isso aí, os caras estavam devendo pra nós, entrei com vários recursos pra tentar receber alguma coisa, mas não receberam, os caras não pagaram, já tem uns 2 anos que eu coloquei, tentaram penhar alguma coisa, mas os caras fecharam, faliu essa empresa aí. Falei, ah, é? Ah, então tá bom. Desliguei o telefone, falei, cara, vamos levantar um dinheiro com esse álcool gel aqui, vamos cara. Vamos vender álcool gel. Boa. Cara, e comecei, olha só, falei, cara, era muito álcool gel. Uma carga de carreta, era 35 toneladas de álcool gel. Caramba, nossa. Irmão. Que massa. Então, todas as vezes que eu tive, assim, na maior parte de desespero, porque nesse momento, eu e o Luciano tava caminhando na doca e pensando o que nós faríamos se a empresa realmente fechasse, cara. O que nós iríamos fazer. E aí surgiu esse porteiro lá, pedindo esse álcool gel que a gente nem sabia que existia ali. Que põe ali o cara, fala, vai lá, fala pros caras. Cara, aí eu fui e começamos. Falei, mano, e agora? Não é nosso ramo, como é que nós vamos vender isso aqui? Aí eu anunciei no meu condomínio, no grupo do condomínio, um galãozinho. Falei, vamos fazer. A gente tava duro. A gente não tinha. A nossa reserva toda, Eduardo, tinha ido todo nas dívidas desses 4 meses sem faturamento. A gente tava duro. Sim. Falei, cara, vamos fazer o seguinte: primeiro passo, vamos pensar em nós. Vamos fazer umas vendinhas agora pra gente já levantar um dinheirinho pra nós. Cara, já levantamos ali, cara, no dia já levantou R$200 cada um, pôs no bolso. Já dá duro. Olha só a situação, irmão. Cara, um cara no grupo do condomínio falou, irmão, você tá vendendo esse álcool aí, não sei o quê? Eu falei, cara, eu tô vendendo. Mas você tem muito dele? Eu falei, tenho. O cara falou, muito quanto? Eu falei, cara, eu tenho uma carga fechada disso aí, de uma carreta. Ele falou,
você consegue mandar uma foto? Falei, consigo. Eu fui e mandei uma foto. Aí ele falou, aquele preço que você fez lá no grupo lá, você consegue manter aquele preço pra mim? Falei, Nossa. consigo. Falei, então tá bom, peraí que eu já te ligo aí. Daqui a pouco o cara me ligou e falou, ô, irmão, você consegue entregar pra mim? Falei, faço entrega. Quantos galões você quer? Não, pode mandar essa carreta pra mim. Cara, que legal. Cara, chegou lá, o cara descarreguei, mandei a empilhadeira carregamos a carga toda. Eu falei pra ele, cara, se você quiser eu faço uma nota de remessa pra você, mas é um processo jurídico, isso aqui, assim, assado. Ele falou, irmão, fica em paz, cara. Eu preciso de álcool gel pra Procisa. O cara era da Procisa pra mandar pro Brasil inteiro. Olha que louco. Aí eu fui, cheguei lá na base deles, da Procisa, descarregou a carreta. Quando chegou pra descarregar a carreta, ele falou, irmão, agora eu preciso mandar isso aqui pro Brasil inteiro, eu não tenho logística pra isso, você consegue me ajudar? Nossa, cara. Boa. Os caras, no mesmo dia, os caras fizeram Pix. No mesmo dia. Acho que vendemos pra ele por 100 e poucos pau. 110 mil, se eu não me engano. O álcool. O álcool. Nossa. Caiu na conta, Eduardo. 110 pau. Que delícia. Subiu de novo. Salvação. Cara, Eu coloquei aqui, né? O álcool gel salvou a vida das pessoas e da empresa. E da empresa, cara. Boa. Cara, a gente começou ali. Aí começamos agora com um financeirinho. Não estável, mas com um dinheirinho no bolso ali, pelo menos. Aí começamos a pensar. Falamos, agora vamos pensar. no caixa o dinheiro, Irmão, né? vamos Sim. pensar no pior dos cenários. A partir de agora a gente só pensa no pior dos cenários, tá bom? Fechou. E a gente começou a pensar sempre nos piores dos cenários Boa. para poder tirar a empresa daquela situação, cara. E aí foi o que nós fizemos, irmão. Então, sempre, cara, tem uma luz no fim do túnel. E eu acho que quando a gente teve a oportunidade de desistir antes, falou, pô, a gente não desistiu até agora, então, cara, eu sempre bato, cara. Resiliência, fé, determinação, cara, são as paradas principais aí para qualquer área da sua vida, mas o empreendedorismo, irmão. E aí, a partir disso, tipo, a empresa só melhorou. Só vamos dizer melhorou, assim, né, e tal. só Legal. melhorou, Como é que cara. tá hoje? Hoje a nossa empresa, hoje ela... Quantos caminhões você tem? Como é que você Assim, tá hoje eu tenho menos caminhões, cara, mas por quê? Mas é por estratégia. Tá. Hoje é por Ok. estratégia. O que eu fiz? Eu comecei a analisar vários cenários dentro da empresa. Eu falei, cara, dentro já quando a gente fizemos aquela análise lá, eu já comecei a vender caminhão. Eu falei, cara, esse caminhão, esse aqui, vamos vender. Vendi uns 10 de cara, que tava gastando mais com manutenção do que com que eu lucrava. Eu falei, esses 10 aqui pode vender. Perfeito. Pode tirar da frente. E começamos a vender. Pra substituir aqueles 10, eu falei, cara, não vamos entrar em dívida agora. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um terceiro e fazer a experiência. Cara, foi a melhor coisa que eu fiz. Por quê? A partir do momento que eu coloquei aquele terceiro, eu mandei 10 funcionários embora também. Já me livrei de 10 caminhões e 10 funcionários. E a operação rodando redondinha do mesmo jeito, sem custo de manutenção, sem custo de diesel, sem custo de uma série de coisas. Aí eu comecei a adotar esse modelo. Falei, Lu, vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos projetar para esse ano a gente vender mais 10. Vamos fazer a experiência, se rodar esses 10 certinho, porque a gente também não pode ficar 100% na mão de um terceiro. Sim. O que a gente fez, irmão? Vendeu mais 10. Esses 10 que eu vendi, eu fiz diferente. Esses outros 10 que eu vendi, eu peguei e falei assim, ó, eu vendo pra você, mas você tem que fazer um contrato que você vai rodar comigo. Tá. Porque os caminhões já tinham a minha logomarca, já tinha tudo meu, Sim. e os caras continuaram rodando pra mim. Tá. Fiz um contrato, eu vendi os 10 caminhões pra ele, e eles continuaram trabalhando pra mim como terceiro. Cara, Eles eram teus funcionários. Você vendeu pros teus funcionários ou Não, não? não vendi pra... Eu consegui vender uns 5 ainda pra funcionários, que Tá. ficaram pra mim. Que aí era funcionário bem antigo, Sim. com rescisão alta, eu fiz uma troca, então deu pra fazer isso. Mas os demais eu vendia e o cara continuava trabalhando na operação. Legal. Então hoje eu tenho menos caminhões, mas por estratégia, não Tá. pela necessidade de venda. Então hoje o mercado, para você manter um caminhão, pra você ter uma ideia, com esses aumentos da pandemia é absurdo. Antes da pandemia eu comprava um pneu a R$ 1.700, que já era caro pra cacete. Sim. Hoje é 5 pau um pneu. Nossa. Pneu de uma Hoje um É. pneu de uma Scania 295 é 5 pau, 4 pau e 700. Sim. E antes da pandemia era R$ 1.700, R$ 1.800. Nossa. As coisas subiram muito de preço por causa da pandemia. É, principalmente. cara, meus caminhões eles rodam. Guerra e pandemia. Os meus caminhões eles rodam 21 mil quilômetros por mês. Pode É crer. pauleira. É uma média de entre 18 e 21 mil. Caramba, hein? Então, hoje tem quantos caminhões? Hoje nós estamos com 14 caminhões. 14. 14 caminhões e uma frota aí de mais de 60, 70 agregados, cara. Tá. Quantos funcionários tem? Hoje nós temos 35 funcionários. 35 funcionários hoje a nossa folha. Legal. Que bacana, cara. Muito E bacana. assim, como grande empreendedor, esse é meu negócio principal. Tá. É Eu ia mi- perguntar isso agora, é cara. meu Eu negócio- falo assim, esse é o principal ali. É meu e negócio- tem as outras coisas. É meu negócio principal.
Mas assim, a gente sempre tem... A minha empresa hoje, uma coisa que até o William comentou, por um bom tempo, cara, eu não conseguia fazer absolutamente nada na empresa. Porque eu era o cara que estava na linha de frente, eu estava ali no tiroteio, e eu tinha essa dificuldade de delegar. Eu não conseguia passar. Não conseguia de jeito nenhum. Eu tinha, e eu aprendi muito com o Luciano. O Luciano já é um cara mais sereno. Fala, pô, não, nós temos que pensar, não sei o que, tal. E eu tinha essa dificuldade. Era uma crença limitante. E foi quando eu comecei a delegar. Quando eu comecei a delegar, irmão, aí você começa a ver as coisas de outro jeito. Aí você começa a ver. Por isso que uma das coisas, quando eu conheci o William, que eu mais me espantei foi com o tamanho da empresa dele e o quanto ele era importante ali para aquela máquina rodar. Não que ele não seja importante, mas não operacionalmente. E hoje... E aí quando eu saí da operação, cara, eu comecei a deixar... Aí eu comecei a ver as coisas com os outros olhos. Comecei a ter tempo para minha família, tempo de qualidade. Comecei a buscar outros negócios. Cara, aí eu e o Luciano não parou. A gente até alivia, né? Até alivia. Você tá louco. Você tá louco. Por exemplo, aconteceu... A gente vai de férias. Pô, antigamente era uma preocupação. Não, hoje não, cara. A gente sai de onde a gente tá, a gente resolve. Mas por quê? Porque a gente tem pessoas capacitadas também, que você confia, que faz as coisas acontecer. Então, eu e o Luciano, nós tivemos vários negócios na nossa vida. E todos os meus negócios, a gente sempre fez juntos. Sempre foi eu e o Luciano. Parece um negócio, cara, é dificilmente... Porque quando você tá bem, tenho certeza que isso acontece com vocês, o que aparece de oportunidade para te chamar de sociedade. Quando você começou, ninguém te chama para nada. Mas quando você mostra um resultado, cara, o que aparece de oportunidade para você, sociedade esse é o principal ponto, sociedade daquilo, então aparece. E tudo que eu vou entrar, eu entro com o Luciano. Por quê? Porque ele é um cara íntegro, é um cara que eu confio. Então nós tivemos, desde Lava Rápido, açaí, churrascaria, imobiliária, tivemos uma indústria de snack saudável, que é a Gustos, cara, um projeto maravilhoso, mas enfim, não era o momento, a gente acabou vendendo. Então a gente teve bons negócios que deu certo, e teve os negócios que a gente entrou que não deram certo, mas gerou uma experiência incrível. Cara, eu tive uma churrascaria que me gerou uma experiência, que é uma das maiores experiências que eu tive como empreendedor, foi numa churrascaria. Caramba, eu tinha um sonho de... Exatamente, cara, eu tinha um sonho de ter uma churrascaria com o Luciano. Eu falei, cara, vamos pra cima. O Luciano começou a namorar, fala, vamos comprar. Vamos meter uma proposta, comprar uma churrascaria que a gente almoçava todo dia. Já economizava com o almoço. Não, e olha que parada louca, cara. E olha como eu aprendi nesse lugar. Porque quando você tá almoçando, eu almoçava lá, eu falava, mano, isso aqui tá ruim. Isso aqui podia melhorar, isso aqui podia melhorar. Eu ficava dando pitaco no negócio dos outros. Mas eu não sabia que aqueles defeitos já fazia parte do negócio. Você vai entender o porquê. Quando eu e o Luciano pegou aquilo ali, a gente reformou, trocou, mudou a fachada. Mas o público-alvo não era aquele, cara. Não era. O público estava acostumado com aquilo. O que aconteceu? Nós começamos a espantar os clientes de tão bonito que ficou a parada. Irmão, a gente chegava aqui, ó, chegava o carro, parava na frente, olhava, falava, mano, esse lugar deve ser caro. Por quê? Porque nós temos bom gosto, porra, mas o público não estava preparado. O que aconteceu, cara? Ficou vazio. Eu falei, ué, caramba. A churrascaria ia, pessoas, aí a gente melhorou, fez toda essa fachada louca aqui, gastou uma grana com a fachada e espantou o público. Aí quando a gente pegou essa sacada, irmão, nós colocamos um token gigante com preço, rodízio, R$29,90. Você é louco? Pronto. Não parava. Tinha 210 lugares. Tinha fila de espera. Tá louco. Tinha fila de espera, mas eram muitos problemas, cara. Churrascaria hoje é um negócio, cara, que se você não tiver pessoas ali de confiança, é uma roubalheira, cara. Incrível. Mas, mano, cara, era um sonho, era um desejo que nós tivemos, realizamos e aprendemos demais. Desvio de carne. Ixi, cara, a gente já pegou carne. A gente pegou carne no lixo. Por quê? O cara pegava o lixo, jogava, amarrava aqui, eu vou levar o lixo, jogava. Aí quando era de noite, ele passava a noite e a gente pegou pela câmera. Eu falei, mano, cara. que esse cara tá vindo à noite aqui, mexendo no lixo? Quando a gente foi ver, carne, cara. Nossa. Cara. Carne. É duro, mão de obra é complicado. Mão de obra é complicado. A gente já pegou situações de motorista vendendo diesel a R$1 na estrada. Porra. E sabe como a gente pegou? Eu indo viajar de motorista. Cara, onde que eu vou nessa viagem? Eu e o Luciano. Tô indo aqui, ó. Chegamos em Uberlândia pra abastecer, no posto cadastrado pela empresa. Vamos abastecer. Chegou um cara, olhou, o negão não veio hoje não? Falei, o negão teve um problema, cara, mas o que foi? Já tava meio desconfiado. Mas o que foi? Não, nada não, mano. Não, fala aí, pô. Ele falou pra mim se precisasse de alguma coisa aí, dá um alô.
Ah, não, que eu ia pegar um diesel aí com ele aí. Ah, não, fechou, mano. Como é que ele faz com você? Ah, o cara que cantou a bola. Não, Nossa. na época, mano, na época era R$2,95 o diesel. Ah, ele vende pra mim por R$1. E aí, você pega quanto sempre? Ah, eu pego 50, 60 litros com ele. Na ida e 50, 60 na volta. Caraca. Falando pro dono da empresa. Olha só. É foda. Bom, e um cara desse, por incrível que pareça, no nosso sistema de trabalho, você tem que mandar ele embora como se não tivesse nada acontecido. Tem que mandar sim, como... sim, com certeza. Infelizmente, você tem que Com chegar, ó, certeza. meu, obrigado, É, vai lá, segue sua vida. Aham. é embaçado, né, cara? É, Eu tive uma situação dessa uma vez no consultório, que eu peguei um comportamento assim de uma menina que trabalhava lá, É. e foi muito do nada assim também, sabe? Uma paciente que me fez uma pergunta, tipo, mandou mensagem, uma coisa muito estranha, Uhum. que nunca ia acontecer. Aí eu falei, tem coisa errada tem aí. coisa. Pois é. Cheguei, fui ver, tinha. Aí, cara, eu era muito moleque na época, acho que eu tinha uns 24 anos, 23 anos. Imaturo pra caramba. Eu falei, nossa, eu vou matar ela, nossa, eu não sei o que. Aí a minha contadora falou, não. Só manda embora, fala que Finge você não que quer é. mais. Não acusa, não faz isso aí, nada, cara. porque senão vai dar um BO grande pra você depois. Eu Não, falei, dá BO, puta, é fico mesmo. na mão da pessoa ainda. Falei, tá bom, vamos. Só te mandar embora. Edu, Cara, é um absurdo. chegamos naquela pergunta fatídica, É né? verdade, a gente não tá hoje com o box do milhão aqui, mas se tivesse agora aqui $1 milhão pra você, Júlio, o que você faria hoje com 1 milhão, cara? Cara, $1 De milhão. dólares, vai. Cara, $1 milhão, cara. Cara, 30%, cara, disso daí eu colocaria no meu negócio hoje, principal, que é a Fast Time. Hoje eu implementaria 30% nesse negócio. 20% eu implementaria nos novos negócios hoje que eu tenho em andamento e 50% eu investiria. Legal, E 50% hoje eu investiria. show de Ia bola. te procurar você pra me ajudar. Isso aí. Muito bom. Legal. Ô, Júlio, foi muito massa ouvir você, cara. Acho que foi o podcast da história que eu menos falei. Foi. Também, né? Foi. A gente ficou prestando bastante não, atenção na puta, tua história. bonita, história legal, História cheia linda, cara. de riqueza mesmo, cara. Obrigado, Parabéns cara. Obrigado. pela pessoa que você se tornou, pelo homem. A gente nem falou da sua família, né? Você é casado, Sou casado. tem 2 filhos. Tenho 2 filhos. Tenho 2 filhos do meu casamento, do meu primeiro casamento, e eu tenho 2 filhos hoje que já veio com a minha esposa, mas 4 filhos eu tenho, 4 né? filhos, olha que massa, cara, que Muito legal. bom, legal. A gente nem falou disso, mas eu sei dessa sua parte família aí também. Demais, isso aí é a base de tudo, né, cara? Foi muito bom te conhecer um pouco mais aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que assistiu aí Com certeza. vai sair daqui mais rico de verdade com essas suas histórias, velho. E o que é Obrigado. mais legal, acho que de resumo aqui, é o seguinte, cara. Ele falou uma frase que é tipo, nunca desista. E não importa onde você tá, cria as condições que você Cria as condições. precisa pra, né? Exatamente. Tome decisão de criar condições pra estar onde você quer estar, né? Exatamente. Você tem cara. tudo pra dar Independente do errado, teu hein, nível. irmão? Tudo pra dar Com errado. Tudo pra certeza. dar Tudo errado pra e dar deu errado. certo. É o que a galera chama de improvável, né? Exatamente, cara. Que massa. Por isso que Muito às bom. vezes eu fico puto, cara. Eu fico puto hoje, o cara fala, pô, mas o cara não tem oportunidade. Porra. Ah, o cara é da favela, não tem oportunidade. É. Pô, cara, as oportunidades, elas são iguais pra todo mundo, cara. Cara. Sim, com certeza. Isso aí. Show de bola? Encerramos mais um. Encerramos mais um podcast e mais um episódio. Até o próximo. Uou, Júlio. valeu. Valeu.